Ao vivo, seja muito bem-vinda. Live da noite. Hoje a gente vai falar sobre oportunidades. Quantas oportunidades você já perdeu por não estar pronto e preparado para essa oportunidade? Às vezes a gente pensa assim, sabia que. Às vezes a gente pensa assim, pô, tudo que eu quero é uma oportunidade. Tudo que eu quero é uma oportunidade de dar certo. Quem aqui já pediu para Deus uma oportunidade? Quem aqui já orou por uma oportunidade? Sabia que essa oportunidade pode ser que ela já chegou, só que você nem sabia disso? A primeira preparação para uma oportunidade é ter olhos para enxergar uma oportunidade. Às vezes ela está aparecendo para você e você não tem nem ideia que é uma oportunidade. Se eu te apresento um diamante e você não sabe o que é um diamante, você pode pensar que é uma pedra comum, um diamante não lapidado, todo amassado, cheio de terra. Você pode pensar que é uma pedra comum. Quem não sabe o que é um diamante, quem não sabe diferenciar uma pedra preciosa, não sabe que está diante de uma pedra preciosa. E aí o que acontece? A oportunidade foi embora. Quantas oportunidades já passaram pela sua vida e você nem sabe que elas passaram, elas simplesmente passaram. Porque você não teve olhos para esta oportunidade. Esse é o primeiro ponto, olhos para a oportunidade. Qual que é o segundo ponto? É literalmente aquela oportunidade que está explícita. Aquela oportunidade que aparece, que aconteceu, que está lá, mas e aí? Você não está pronta, você não está preparada. Vou te dar um exemplo. Você começa a rodar anúncios, vai. Isso aqui é claramente. Você está rodando anúncios. Está chegando pessoas no seu perfil. Pessoas que podem comprar de você. Possíveis oportunidades que você mesma está gerando. Só que o seu perfil não está bom. O seu perfil não está bem arrumado. Ou então a sua conversa de vendas não está boa. O que vai acontecer? Essa oportunidade ela pode ser jogada fora. Ela pode ir embora. Ela pode simplesmente não gerar uma venda. Quantas pessoas estão passando pelo seu perfil? Quantas vezes foi aquela pessoa certa, aquela cliente certa, que ela chegou e viu o seu trabalho e ela passou direto? Quantas vezes a cliente certa passou na frente do seu espaço e ela nem parou e ela nem te notou? A oportunidade ela está passando na sua frente o tempo inteiro, todos os dias. Mas a questão é, será que ela está te notando? Será que ela está te vendo? O grande problema do mundo, que eu quero dizer, gente, não é falta de oportunidade. A gente ouve muito falar sobre isso. O problema do mundo é falta de oportunidade. Nem todo mundo tem oportunidade. Eu já digo que não. Existe oportunidade para todo mundo. A questão é, muitas vezes você não está enxergando essa oportunidade. Muitas vezes você não tem olhos para essa oportunidade. Muitas vezes você não tem repertório, você não está naquela frequência ainda. Você não sabe distinguir um diamante. Se eu perguntar aqui claramente, você sabe distinguir o que é um diamante? Se eu colocar um diamante na tua frente? Às vezes não. Às vezes não. E essa oportunidade ela tá passando. O grande problema não é oportunidade, o grande problema é preparo. Preparo. Você precisa se preparar. Fala assim, ó, eu preciso me preparar. Você precisa se preparar. Porque se você estiver preparado e a oportunidade aparecer, não vai ser você que vai escolher a oportunidade. Aqui que tá uma sacada. Não vai ser você que vai enxergar ela. Ela vai te escolher. A verdadeira oportunidade te escolhe. A verdadeira oportunidade é aquela cliente que aparece e simplesmente ela tá lá. Ela é a pessoa. Ela simplesmente ela te escolhe. Aquele networking, aquele relacionamento que realmente. E, meu, portas se abrem por causa de pessoas que você conhece. 80% dos seus resultados estão ligados com quem você anda. Falando em quem você anda, tua câmera tá ao contrário. Boa noite! Boa noite. Tá me ouvindo bem? Apresentando para vocês, essa daqui é a Aline, uma das mentoras lá do portal, e hoje eu falei para ela, a gente tava fazendo uma reunião agora, né? Falei, vamos fazer uma live? Ela, bora. É isso que eu gosto de você.
As Já oportunidades aparecem, estamos. as propostas aparecem, você é aquela pessoa que vamos embora, vamos fazer acontecer e vamos lá. Tava falando pra galera sobre oportunidades. Tem vezes que a oportunidade ela tá batendo na sua porta, só que você não tem nem olhos para enxergar ela. Uma pessoa que não sabe distinguir o que é um diamante de uma pedra comum, o diamante vai passar, ela vai jogar fora, ela vai jogar de volta no rio. O que você tem a dizer sobre oportunidade? Eu acho que isso é um tema que a gente fala com bastante recorrência aqui, né? A maioria dos nossos alunos, quando chegam aqui, eles chegam exatamente com isso, com essa questão do medo de se expor, do quanto eles perdem a oportunidade por conta desse medo, né? O quanto as barreiras eles geram por conta de insegurança, de vergonha, de tudo isso. É verdade. Vergonha. Bloqueios. O que você diz assim sobre bloqueios? Consegue Cara, dar um exemplo? eu tenho sempre aquela frase, né, que o medo, ele te impede de agir. E se você não age, você não consegue realizar nada. Então, quando a gente trata, por exemplo, de vergonha, é um bloqueio. Eu tenho uma vergonha, mas eu tenho vergonha de quê? Eu tenho vergonha de me expor porque eu tenho medo do que as pessoas vão pensar, eu tenho medo da crítica, eu tenho medo de passar, por exemplo, por chacota, porque uma pessoa que faz menos do que eu, que tem menos coragem do que eu de chegar aqui e de me expor, vai dizer, né? Então, se a gente parar para analisar, e a gente aqui tenta trabalhar bastante essa questão do mental, é parar para pensar, de onde que vem esse medo? Por que dessa trava? Né? Então, em algum momento da minha vida, alguém falou que eu não era capaz, ou eu passei por situações que fizeram com que eu desacreditasse, ou eu preciso da validação externa para conseguir realizar algo. Então, a gente tem um monte de crenças que nos limitam, e essas crenças fazem com que a gente tenha esse monte de bloqueio. Só que o bom é, tudo pode ser mudado. Basta que você queira. Porque existem milhares de ferramentas, milhares de técnicas, e se você aprender e se você executar, vai funcionar. Porque se funciona para um, também vai funcionar para mim. E as pessoas elas têm que entender isso. Se alguém conseguiu fazer, você também é capaz de fazer. Então a gente tem que trazer sempre essa consciência de, ok, eu tenho medo, mas o porquê que eu tenho medo? Deixa eu entender o que é esse medo e como que eu posso superar. E é assim que funciona. E aí você ressignifica as coisas e passa a agir de maneira diferente. É o seu agir que vai te transformar. Muito legal. Ó, quando a gente faz live assim, eu acho que a gente vira alguma coisa. A gente começa a falar com as pessoas, a gente tem uma certa formalidade. Eu quero fazer uma coisa diferente hoje. Você é uma pessoa que estudou na mesma escola que eu. A gente não se falava. Muito legal que, tipo assim, quando a gente fala assim, você estudou na mesma escola, parece que a gente era mó amigo, brother e tal. Mas na verdade não, a gente não era Não amigo, a era? gente era conhecidos de vista e coisa e tal. Na real, eu conhecia muito mais a sua irmã do que É. você mesma, né? A Ariane. Ele sempre Vamos faz trazer essa questão de conversa. falar que ele é mais novo. Ah, para. Ele adora. Adoro. Mas mas vamos lá. Vamos trazer essa conversa para como se fosse uma conversa que a gente tem no off, né? Uhum. Aline, você estudou no mesmo lugar que eu, você sabe a realidade do bairro, você sabe a realidade das pessoas. Cara, tem um monte de gente na minha época que era bom aluno na escola. E hoje em dia eu vejo, muitas vezes esse bom aluno ele passa por certas dificuldades de carreira e muitas vezes aquela pessoa Uhum. bagunceira. Você fala, meu, esse cara não vai dar em nada na vida. Você fala, caramba, mano, olha quem que esse cara se tornou. A gente vê muito Sim. isso, né? O que você pensa a respeito disso, né? Pegando esse gancho de oportunidade para. Por que tem gente que consegue abraçar certas oportunidades e por que tem gente que é talento mesmo? Você fala, meu, essa pessoa é boa, ela é inteligente. Mas. Cara, eu acho que assim, é bem isso que a gente está falando, da questão da oportunidade. Se a gente for parar para pensar que a gente veio do mesmo lugar e que nós tivemos as mesmas oportunidades que muitas pessoas, às vezes até mais do que a gente tinha lá. E eu conheço pessoas que, vou usar um termo bem chulo, assim, mas se achavam mais riquinhas, mais bem estruturadas e tal, e que hoje você olha, continua vivendo exatamente a mesma vida que vivia.
E a gente que teve que ralar um pouco mais, eu atribuo esse sucesso a essas oportunidades que a gente aproveitou. Então, por exemplo, se a gente for olhar para o conceito lá do que a gente vivia, quantas pessoas estavam acomodadas com algo e continuam acomodadas até hoje, e quantas tiveram o poder de mudar a sua mente e de falar, meu, isso aqui pode mudar minha vida, então eu vou aproveitar. Eu falo por mim, eu tinha amigas que às vezes me zoava porque eu sempre fui muito estudiosa. Então, você não vai ir? Eu fui estudar em São Paulo, então a galera ficava fazendo várias coisas aqui, saindo, passeando, eu fui perdendo todo o meu ciclo de amizade. Tanto que hoje eu quase não convivo com ninguém daquela época. Mas eu tinha uma única oportunidade, que era estudar. Porque se eu não estudasse, eu não ia ser ninguém. Eu sabia que aquilo ia mudar minha vida, então eu fui e peguei aquela oportunidade. Eu fui estudar em São Paulo com medo de pegar trem, porque eu sou mulher, eu sempre fui pequenininha, então imagina, nunca saí daqui, de repente eu tô lá pegando trem, e acordava de manhã, chegava em casa de madrugada. Eu podia ter me acomodado, ter estudado por perto e qualquer coisa. Não, eu fui. Era a oportunidade que eu tinha, era uma faculdade boa, então eu fui, peguei essa oportunidade. E quando eu estava lá, eu tinha que estudar. Eu era bolsista, para quem não sabe, eu fui bolsista na faculdade de tecnologia. Sou formada em tecnologia, inclusive. Eu era bolsista. Eu peguei a oportunidade com unhas e dentes. Foi sofrido? Foi sofrido. O problema é que as pessoas acham que para você prosperar é algo que é mágico. Então eu tô aqui e da noite pro dia eu enriqueci. Eu vou trabalhar com marketing digital e agora eu vou ser milionário. Não é. Você tem que trabalhar, você tem que se esforçar. E às vezes as pessoas não estão dispostas a pegar essa oportunidade por conta do trabalho que ela dá. Você não vai começar um negócio e tudo. Às vezes pode acontecer. Não aconteceu comigo, mas talvez aconteça. De oportunidade cair no seu colo e você, pum, ganha na Mega Sena. Não aconteceu comigo, então eu tive que ralar. Você ter medo de pegar uma oportunidade porque você tem que se dedicar a ela, também é você abrir mão, também é você ficar na inércia, achando que as coisas vão acontecer naturalmente. Então eu olho para as pessoas, eu vejo muito isso. Que tiveram oportunidades, mas não souberam aproveitar. Ou por preguiça, ou por comodismo, ou por medo. Sabe uma coisa assim que vou falar pra você assim que eu nunca te falei. Você foi uma das pessoas que eu tive, uma das primeiras pessoas que eu tive como referência assim de que, pô, você saiu lá do colégio que a gente tá, meu, caramba, ela anda com gente grande, ela ganha bem, ela vai em lugares que provavelmente eu sempre tive isso. Eu comecei a vencer isso. Hoje em dia eu falo com muita gente assim, maior que porque eu busco isso, eu busco ser o menor da mesa. Então eu tô sempre conversando com pessoas maiores que eu, porque isso que destrava a gente. Eu demorei muito para aprender isso, mas eu tinha medo de estar em ambientes, por exemplo, que você foi, entre aspas, criada. Né? Eu olhava para você, eu olhava para cima, tipo, caramba, a Aline trabalha lá nas Faria Lima da vida, com tecnologia, uns negócios bem complexos e tal, não sei o quê. Eu vejo muito isso, sabe? As pessoas, só pegando esse gancho aqui de travas que você falou, elas se travam nos seus medos, nas suas necessidades de aprovação, nisso que eu tinha muito de, pô, ser aquela pessoa retraída de caramba, eu vou mexer com tal coisa, isso aqui é muito grande para mim, isso aqui, essas pessoas, eu não sou nada aqui. Eu vejo muito isso. Pessoas muito talentosas, pessoas que você vê que tem muito potencial, que elas correm das oportunidades. Elas simplesmente têm medo de atender a boa cliente. A gente pega isso com cabeleireira, por exemplo. Pô, ela tem esse receio de atender a boa cliente, de conversar com a pessoa que tem mais poder aquisitivo, de estar em certos ambientes. Aí você pegou esse gancho aqui agora que você falou, pô, eu tinha medo de pegar trem. A pessoa que tá de fora, ela não enxerga nem um pouco isso. Ou pensa assim, ela tá indo porque ela quer, porque aqui do lado também tem. Pra você ter noção, eu já convivi com pessoas que falavam assim pra mim, ai, você vai ficar um nojo porque você quer ter dinheiro, porque você quer ganhar bem. Ai, que não sei o quê. E anos depois, ver a pessoa falar pra mim assim, eu queria ter ouvido seus conselhos. Eu queria ter tido os pais que você teve. Porque hoje a minha vida é literalmente uma bosta. E o que a pessoa taxava como uma pessoa metida, como uma pessoa soberba, talvez, bom, hoje eu consigo ter a humildade de
andar em vários lugares, mas eu também gosto de saber que eu posso sentar numa mesa com grandes empresários e tá tudo bem. Eu vou saber me portar em qualquer lugar. E não é a minha situação financeira que define o meu caráter. Então, eu nunca tive medo de prosperar financeiramente ou de aumentar o meu conhecimento, porque eu sempre achei que isso pudesse mudar a minha vida e a vida de outras pessoas. E o que você falou de, a gente olha para cima, mas é bom saber que a gente é referência. Mas mesmo uma pessoa que acha que não é referência pra gente, ela passa a ser. E eu acho que isso aconteceu muito com a gente. Por você ser mais novo, tá? Tudo bem? Vou deixar? Pra mim, era uma criança. A galera que era da turma da minha irmã eram crianças, né? Eu era super mais madura, né? Não era mais Você velha, não era mais era da madura. turma da sua irmã. A sua irmã é mais velha que eu. Mas ela era da turma da Lê, então automaticamente estava ali. Então, como que eu sei que o Humberto existe? O Humberto, pra mim, sempre foi o marido da Lê. Eu ainda falava, nossa, mas a Lê casou com aquele menino tão quietinho, tipo, sabe assim, aquele lá do cantinho. E quando a gente vai buscar, você fala, caramba, olha como que é legal você perceber como que às vezes a gente julga as pessoas pela imagem, mas como que a mente delas é capaz de levar elas a lugares inimagináveis. Né? Se a gente pegar a gente lá da adolescência, a gente não imaginava que hoje a gente estaria sentando aqui falando para outras pessoas, falando do nosso conhecimento, contando a nossa história de vida. E se a gente só está aqui hoje, é porque a gente nos permitiu. A gente venceu os nossos medos. Com certeza, você também teve medo de ir lá, pedir demissão, mudar de carreira. Você teve medo, assim como eu, de ter um filho e pensar, meu Deus, o que eu vou fazer por essa criança? E isso, vencer este medo, transformar as nossas vidas, porque eu acho que muito do que a gente faz é pelos nossos filhos, né? A gente quer que eles não passem pelas dificuldades que a gente passou, mas a gente também quer trazer essa questão do aproveita a oportunidade, estuda, né? Não quer entregar tudo de bandeja, quer que eles vejam a gente como exemplo. Então, eu acho que o nosso agir, o nosso vai com medo mesmo, foi o que transformou as nossas vidas. E é o que eu tento trazer para todo mundo aqui que faz parte do portal, que caminha com a gente, que tem vontade de caminhar com a gente. O medo, ele vai vir, ele é inevitável. Não tem, faz parte do ser humano, é questão de sobrevivência. Mas até onde ele é saudável ou não. Nossa, você falou umas coisas aqui que eu veio um monte de coisas na minha mente que provavelmente eu não falaria numa live sozinho aqui. Foi até legal ter puxado esse gancho assim, gostei dessa dinâmica. Eu era essa pessoa do cantinho, eu era essa pessoa tímida. E eu percebi uma coisa que eu meio que condenava no meu passado, que foi uma coisa fundamental para o que eu faço hoje. Teve um certo momento, lá para meados de 2009, 2010, sei lá, tava no segundo ano, mais ou menos, por aí, primeiro ano, não sei. Era o momento que tava a ascensão da cena do rock e tudo mais, então a gente ia de noite pra praça de Itaquá e era um monte de gente que usava droga, um monte de gente que bebia e tudo mais. Eu nunca usei droga. Eu nunca, já bebi. Eu bebia assim, meus pais nem sabiam disso, mas sei lá, com 15 anos eu bebia. Eu ia para uns lugares que tinha um monte de gente que eu achava que eles eram o máximo e que eles eram uns bosta, para falar a verdade. Os caras que usavam droga, uns caras de 30 e poucos anos que vivia como menino, como criança. E nossa, esses caras são os caras foda e tudo mais. Por esse certo momento da minha vida eu tive essas referências. Eu tive minha banda, comecei a fazer as coisas. Só que eu consegui enxergar agora, nesse exato momento, com muita clareza, que isso aqui foi muito importante para minha vida. Muito importante. Por quê? Porque foi aí que eu perdi a timidez. Eu comecei a tocar, eu comecei a andar com pessoas que eu achava que eram incríveis e eu comecei a me sentir incrível. Eu comecei a ter uma sensação de autoestima maior. E eu parei de ser aquela pessoa do canto e eu comecei a ser uma pessoa de mais influência. Isso me trouxe influência. Isso me trouxe mais amizades. Isso fez eu ser notado. Tá me entendendo? Isso foi Sim. uma oportunidade que apareceu na minha vida. Só que ao mesmo tempo, eu vejo todos os meus amigos que andavam comigo daquela época. Todos, sem exceção, repetiram de ano alguma vez. Eu fui o único que concluiu. Tem amigos meus que têm tatuagem na cara e tudo que é canto. Tem amigo meu que, dependente de droga hoje em dia, infelizmente, tem amigo meu que tá Quantos? vivendo exatamente a mesma vida.
Esses dias eu abri o Facebook e olhei, cara, eu não abria Facebook, eu reativei minha conta, comecei a olhar lá. Cara, tem gente que tá vivendo a mesma vida. Exatamente a mesma vida de 2010, 2009. Aquilo lá teve um ponto de transformação na minha vida. Eu consigo ver algo positivo nisso. Talvez eu não estivesse aqui se eu não tivesse desbloqueado timidez e autoestima e algumas coisas lá. Só que ao mesmo tempo, você percebe que eu tava numa linha muito tênue pra acabar com a minha vida? Sim. É muito E, louco e isso. nós vimos, né, muitos amigos, né, porque a gente convive com muitas pessoas. Eu também convivi com muitas pessoas. Eu nunca bebi, eu nunca fumei. É, eu andava com uma galera que chamava Geração Goró, só pra você ter uma ideia do nível que a galera bebia. Mas eu acho que, graças a Deus, eu sempre tive o discernimento de que você pode ser amigo das pessoas, você só não precisa fazer exatamente o que elas fazem. Então a gente acaba se envolvendo nos grupos, porque a gente tem essa questão do ser aceito, de ter um. É necessário, né? Que a gente conviva e transite ali entre os grupos. Só que essas pequenas viradas de chaves, de saber o momento de entrar e de sair de algum lugar, é extremamente importante. E do mesmo jeito que a gente traz isso para os relacionamentos, né, para as vivências com as pessoas ao nosso redor, a gente também tem que trazer para a nossa vida pessoal. É, até que ponto é importante que eu faça isso? Até que ponto eu posso transcender disso para uma outra coisa? Quando a gente fala da nossa adolescência, são fases que a gente está se descobrindo de certa forma, né? Então a gente não tem a maturidade que a gente tem hoje. A gente vai ver nossos filhos vivenciando isso e a gente vai sofrer a mesma coisa que os nossos pais Dá sofreram. Nós isso, né? perdemos muitos amigos. Você tem dois. Nós perdemos amigos para as drogas, para o crime, né? Eu sempre eu sempre posso dizer que foi um pouco mais popular, de, assim, todo mundo me conhecia minha irmã, conhecia meu pai, todo mundo sabia quem eu era, mesmo sem eu querer, as pessoas sabiam, não podia fazer nada de errado, porque senão meu pai ficava sabendo, então também foi por isso que eu andei mais um pouquinho certo, assim, né. Então, mas a gente tem esse time de falar assim, beleza, eu estou aqui, mas eu não pertenço a isso, né, eu posso ser amiga das pessoas, mas eu não preciso fazer o que elas fazem, e trazer isso para o âmbito do nosso profissional também. Eu estou executando isso agora, mas eu quero estar aqui. Então, eu preciso perder este medo, e o que eu estou fazendo agora me permite me expor mais, falar um pouco mais, porque eu atinjo um número menor de pessoas, então eu vou ter uma rejeição menor, eu vou ter uma aceitação melhor, mas eu começo aqui. E isso me prepara para o macro. Então, se eu preciso hoje expor o meu conteúdo, se eu preciso me expor como profissional e o meu ciclo é um pouco menor, eu preciso quebrar esse medo aqui, para que quando eu for tratar com pessoas maiores, eu vou entender que existem pessoas que vão falar e te criticar sem nem te conhecer. Vai acontecer. Então, do que você tem medo hoje? Tem medo de fracassar? Ótimo. Só que se você não arriscar, você já está fracassado. Né? O medo, ele não vai te impedir de não fracassar. Muito pelo contrário. Ficar na inércia, você vai. E vamos lá. Se eu tive se hoje a gente tem essa consciência de olhar e perceber que o que a gente fez de diferente, que hoje nos diferencia dessas pessoas que continuam estagnadas, foi exatamente isso, foi vencer o medo, foi ir com medo mesmo, foi arriscar. Né? Quantas vezes a gente não arriscou e falou, puta, se isso aqui não der certo, ferrou, lascou com tudo, é disso ladeira abaixo. E aí você fez, caramba, deu certo, deu certo. Eu tive uma fase na minha vida que eu estava completamente paralisada, recentemente, quando eu terminei meu relacionamento. Eu falei assim, meu Deus, eu vou fazer o que da minha vida agora? Porque e se eu perder meu emprego, e se não sei o quê? E entrei numa paranoia louca. Gente, aconteceu tanta coisa boa, eu fui promovida, eu tive a oportunidade de fazer uma transição de carreira, de conhecer o Humberto, de mudar, coisas assim, em pouco tempo. Eu tava numa paranoia louca. Eu só precisei parar e me concentrar e falar assim, não, você já superou muitas coisas, então você é capaz. Vai lá e faz, e seja o que Deus quiser. Você falou sobre isso. Eu até pensei uma coisa. Quando você não estava aqui na live, eu iniciei. Eu falei bem assim que muitas vezes a oportunidade ela aparece e você não sabe como abraçar. Ela tá o tempo inteiro aparecendo na tua frente. E olha que louco, né? Você, pô, você conquistou muita coisa que muita gente gostaria de fazer. Tipo
A gente já teve conversas aqui. Você conseguiu ganhar muito bem, muito cedo. Muito cedo, assim, entre aspas, né? Ninguém vê as batalhas que você chegou até lá. E você Sim. também já teve na palma da sua mão triplicar o que você ganhava se você quisesse se sujeitar a certas coisas ou de repente sair um pouquinho mais e tudo mais, né? E, pô, a gente estava no mesmo local, exatamente no mesmo lugar. A gente nunca se falou. Você trilhou, pegou várias experiências, eu peguei várias experiências e de repente, estamos aqui. Cara, você casa tão bem com o Portal. A relação que a gente tem, a Letícia, a minha esposa, gosta muito de você. A vibração que deu match literalmente com o Heitor. O Heitor era a pessoa do TI incompreendida, falando com gente da área da beleza. Quantas vezes ele falou, Humberto, o Miro, você tem que ter o Miro, vamos conversar no Flux Cup, não sei o que lá. E eu, não conseguia fazer. E de repente casou, você fala a língua dele. Aí a gente tem a Letícia Nascimento aqui, que é uma pessoa estrategista, cara, fantástica também. E de repente a gente tem uma equipe tão redonda, tão legal, né? E essas coisas simplesmente foram acontecendo, cada pessoa no seu caminho. Eu entendo muito isso como. Olha, eu vou adiantar um pouquinho do tema de amanhã, eu não queria tocar nesse assunto. Mas o Silvio Santos, teve uma vez que ele deu carona para umas pessoas que eram fãs dele. Aí perguntaram para ele, Silvio, por que você teve sucesso? Aí o Silvio Santos falou assim, foi sorte. Mas Silvio, você é um cara tão comprometido. Não, tem nessa de comprometimento, não. Foi sorte. Não tem essa de esforço, não. Foi sorte. E cada vez que eu reflito mais, eu penso que foi sorte. Só que eu entendi o que o Silvio Santos quis dizer ali. Muitas vezes, as pessoas elas param nesses bloqueios que você falou. Medo. Elas não conseguem vencer os seus medos. Eu tava numa situação confortável e a Letícia. A Letícia era a pessoa mais conhecida da área dela de Itaquaquecetuba, região lá. A gente teve que botar um negócio, tipo assim, vou vender meu carro, vou vender tudo e vamos para Portugal. A gente tava numa situação confortável, mas ao mesmo tempo a gente tinha mais a perder do que a ganhar. Aliás, tinha mais a ganhar, mas a gente tinha muito a perder. Poderia dar errado. Poderia acontecer alguma coisa. A gente começou do zero em Portugal. Só que a gente tinha uma visão. E isso aí aconteceu e tudo mais. Mas o que eu quero dizer aqui? Se você segue a voz que tem aqui dentro, se você faz o que tem que fazer e você continua, simplesmente continua. Continua, continua. As pessoas certas elas vão aparecer. Aquelas pessoas que estão se preparando, elas estão treinando para trilhar o teu caminho, elas vão aparecer. A gente está aqui. A Letícia era a minha vizinha de frente. Eu não falava com ela. Foi tão rápido. Tão rápido. Tipo assim, eu falei com ela que eu queria namorar com ela, mas eu já falava com meus amigos de banda, ó, seguinte, ninguém mexe com essa garota aí que um dia eu vou casar com ela. Eu não tô pronto. Eu sou um cara errado. Não que eu era mulherengo, alguma coisa do tipo, mas eu era essa pessoa que ia nos bar de rock muito novo e tudo mais, e falei, não é o meu momento. Mas um dia tocou no meu coração, eu falei com ela, a gente namorou e foi rapidamente, tudo aconteceu e, meu, é a mulher da minha vida. Os relacionamentos, eles acontecem. As pessoas certas se encontram. O que a gente tem que fazer é literalmente não atrapalhar. O que o Silvio Santos quis dizer que foi sorte, ele é um cara judeu, ele é um cara de fé. Ele quis dizer numa linguagem popular que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e seguem o teu caminho. Eu vejo muito isso. E As oportunidades elas vão aparecer como um rio. As pessoas elas só não se preparam, elas só travam, elas só não põem o anúncio para rodar. Lembra de ontem no portal? Clica, 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 clica nesse botão. exatamente. Eu digo mais, né? Eu acho que quando ele fala foi sorte, talvez ele tenha dito assim, foi sorte. Eu tive sorte em enxergar a oportunidade que estava na minha frente. Eu tive a sorte de seguir com a minha intuição. Então eu acho que a sorte ela não está atrelada só a algo cair no seu colo, tá em você enxergar, né? Então, você arriscar, a coragem ela não é a ausência do medo, né? Ela é você agir apesar do medo. Então eu tive a sorte de, mesmo com medo, ter a coragem de arriscar e ter dado certo. Então, acho que tem muito da mão de Deus em colocar as coisas no nosso caminho, né?
Eu soube que a Lê fazia sobrancelhas muito aleatoriamente também. Eu nem estava no Brasil quando ela começou a fazer sobrancelha, eu morava fora do Brasil. E aí, quando eu voltei, falaram, que a menina lá do Rio de Janeiro, amiga da Ariane, vai lá e tal. E a gente começou a conversar e eu pude ver o crescimento dela aqui e eu achava muito legal. Cada vez que eu ia no espaço estava diferente. Depois ela falou, não vou mais te atender porque agora eu só faço mico. Eu falei, ferrou, lascou. Aí conheci a Isa me atende até hoje. Então, a gente pôde acompanhar o crescimento, né? E é algo que é inspirador. Por mais que lá na nossa infância a gente não se olhasse com essa admiração, a gente cresceu e passou a ter essa admiração. De olhar e falar assim, cara, essa pessoa soube aproveitar a oportunidade. Como que eu faço para também aproveitar as oportunidades? Tá trilhando um caminho que eu gostaria de trilhar. Como que eu faço para caminhar junto? E vem disso, né? De ficar feliz com a conquista do outro, de saber que tem muito da mão de Deus ali para nos guiar, para nos juntar. Então eu penso que lá atrás, quando me indicaram a Lê, foi a mão de Deus falando, olha, vai lá, em algum momento esses caminhos se cruzam. E eu não acho que seja tipo ao acaso. Eu creio muito nisso, né? Tem a mão de Deus, com certeza, e tem a questão do foi sorte, mas a sorte de saber escolher, saber enxergar, ter essa sensibilidade de conseguir enxergar as coisas. Olha aqui a sorte acontecendo com a Jéssica. Uhum. Ontem eu dei um esculacho lá, né, no portal. Ela colocou 3 euros no Store e virou 30 euros. De um dia para outro. Será que se ela colocasse 3 euros em alguma ação no Nubank, na referência brasileira, né? Será que de um dia para o outro vira 30? 10 vezes mais? Olha, o lance do medo, ele, para quem investe, ele é muito óbvio, né? Porque, por exemplo, eu lembro... Tem várias coisas na minha carteira de ações que é muito assim, eu falo, meu Deus, eu vou comprar isso aqui, meu Deus, mas eu vou comprar. Aí você fala, toma, senhor, tô comprando. E aí do nada o negócio explode, você fala, glória a Deus. Às vezes o negócio cai, aí você fala, puta que pariu, fiz merda. E aquele negócio demora. Aí do nada você fala, eu nem vou mais olhar, tá no vermelho, eu nem vou mais olhar. E do nada o negócio vem fazer, buf. Aí você fala, pô, porque eu não comprei mais. Então, se você ficar com medo, você não faz nada. E às vezes pode dar errado? Pode dar, e tá tudo bem, você vai recomeçar. O máximo que você tem que fazer, se alguma coisa der errado, é recomeçar. Mas se der bom, vai dar muito bom. Então, lembra que talvez quem tá aqui não é do portal, mas lembra que eu falei das decisões assimétricas? Se eu não tenho tanto a perder, eu arrisco, porque a probabilidade de eu ganhar é maior. Eu só não posso arriscar, por exemplo, eu não tenho onde morar e eu vou arriscar vender a minha casa e vou ficar morando debaixo da ponte. Pô, eu tenho um filho, eu tenho pessoas que dependem de mim, então é um risco que é muito grande. Chega a ser impensável. Mas, gente, ninguém vai perder de colocar R$ 100 no anúncio. Se eu tenho uma mentalidade próspera, se eu tenho uma mentalidade que não é de escassez, isso aqui não vai me fazer falta. Isso aqui está programado para fazer. E se eu perder, tá tudo bem. Estava programado para isso. Se eu ganhar, ótimo. Mas se eu perder, ele foi programado para isso. Por isso também vem a questão do planejamento. Quanto mais você tenta se planejar, fica um pouco mais confortável. Te dá um pouco menos de medo de agir. Porque você já tem ali meio que um planejamento, você já sabe aonde você vai pisar, pelo menos você tem uma noção. Nossa, muito bom mesmo. A Jéssica falou assim, cadê um comentário aqui? Foi a mão de Deus quando meu marido foi jogar com o Humberto. Sabe uma coisa muito interessante? Eu faço muita venda no offline. Aqui que tá uma sacada, inclusive, tá? Não é só Instagram. As empresas já eram bilionárias antes do Instagram. Eu faço muita venda no offline. Um exemplo de uma venda aqui é a Aline estar aqui na equipe. Ela é uma pessoa do offline. A minha esposa, a Letícia, morava de frente com a minha casa. Então acontece muito isso. Pessoas do... Se você for olhar lá o meu destaque do 5x22, o tanto de gente que bateu mais de 10 mil por mês, você vai ver que uma grande maioria está em Itaquá, Suzano, Poá, Itaim. É os lugares que eu morava. Eu faço muita venda no offline. Por mais que eu tenha seguidores no mundo todo e tal, acontece muito isso. Agora, vamos pegar esse ponto aqui. Foi a mão de Deus. Sabe como que eu comecei a jogar bola com seu marido, Jéssica? Eu queria jogar bola. Eu vim com a minha chuteira do Brasil, inclusive, e tal, né?
Aí eu falei, pô, não tem campo pra jogar bola. Eu arrumei achei um campo, peguei, pedi um Uber, fui até o campo, fiquei vendo os caras jogar. Aí eu vi, tinha 3 campos. Falei, aquele campo terceiro lá tem uns caras que parecem que são mais bons de bola. Cheguei lá, fiquei sentado no banco de reserva. Quando acabou o jogo, falei, posso jogar com vocês? Ah, é, vem aqui semana que vem. Eu fui lá, foi a última vez que teve esse jogo, nunca mais teve. Mas o cara me chamou no WhatsApp e falou assim: eu vou jogar em tal lugar, em Belém. Vamos, vamos. Foi aí que eu comecei a jogar com o Felipe. Mas olha os pontos se conectando aqui. Hoje em dia, a Jéssica está no portal, é uma pessoa assim muito importante, ela está sempre presente aqui nas lives, uma pessoa que a Letícia, a Aline, a gente tem um carinho imenso, portanto por ela, o marido dela e tudo mais. E é assim que as relações elas vão acontecendo, assim que as coisas vão acontecendo, simplesmente é a mão de Deus, uma coisa acontece ali, outra coisa acontece aqui, e as coisas elas vão acontecendo. Quando que elas não acontecem? Quando a gente não faz o que tem que fazer. E se eu quisesse muito jogar bola e ficasse com a vergonha, tipo, ah, eu não conheço ninguém aqui em Portugal, e ficasse enrolando para acontecer isso? Eu conversei com os caras, que eles falaram, nossa, eu teria vergonha de fazer isso. Os caras desse jogo que me chamaram, inclusive. Eu teria vergonha de chegar do nada aqui, aparecer, brotar e começar a falar com os portugueses aqui. Ei, posso jogar com vocês? Você é muito louco. Eu falei, mas não só ele, tem o Gustavo também. Algumas relações aqui foram construídas. Cara, isso aqui é uma coisa que você vai me bater se eu te contar. Eu não te contei, Aline. Sabe com quem que eu joguei bola no domingo? Hum. Com o Antônio Oliveira. Quem é o Antônio Oliveira? É o ex-técnico do Corinthians de 1 ano e meio atrás. Ele era treinador do Corinthians. Simplesmente o cara brotou lá no campo. Nossa, parece com o Antônio Oliveira. O cara tava com uma bermuda do Corinthians. Não tem como um português estar com a bermuda do Corinthians e parecer com o Antônio Oliveira. Era o Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira, ele treinou o Cuiabá, depois ele treinou o Corinthians, meu time de coração. O cara tava lá e ele jogou lá, tava na minha frente. Eu não tirei uma porra de uma foto com ele. Por quê? Porque, tipo assim, se o Neymar aparecer aqui na minha frente, eu não faço questão de tirar foto com ele. Mas entra naquele ponto que a gente ensina os alunos: branding, posicionamento. Olha, o Humberto joga bola com o Antônio Oliveira. Era uma história a ser contada. Eu não tirei uma foto. É uma oportunidade que brotou aqui para mim. Parece besta, mas eu venderia mais se essa foto tivesse lá. Sim. Isso aqui gera percepção de valor. Parece besta, mas isso aqui constrói. Eu perdi uma oportunidade. Talvez ele apareça lá de novo, não sei. Mas é isso que vai acontecendo. Tem muito disso, né? De às vezes a gente tem um medo, por exemplo, trazendo isso aqui agora para o digital, né? Principalmente para as meninas que trabalham com beleza e tudo mais. Você sempre tem ali uma vergonha de postar, ou então você posta e revê e apaga e faz de novo. Aí chega na quinta vez, já tá uma bosta, você desiste. Cara, é o seguinte, no digital, quanto mais natural você for, melhor é. Eu compartilhei um perfil esses dias com você de uma menina, eu não sei bem de onde ela é, não sei se ela é de Minas, não sei de onde ela é. Cara, ela fala as coisas com uma naturalidade, e se você vê o tanto que ela viraliza, por quê? Porque ela simplesmente uma opinião e ela falou, dane-se, eu vou dar a minha opinião e é isso. E viralizou. E assim, ela fala umas coisas que eu falo, meu, eu queria ser essa pessoa. Eu queria falar essas coisas, porque tem tão a ver com a maneira que eu penso. Então, se você for pensar que existem bilhões de pessoas no mundo, com certeza alguém vai se identificar com a maneira que você fala, com seus trejeitos, com seu pensamento, com a sua opinião política, com o seu corte de cabelo. Cara, aperta o botãozinho e deixa aí. Deixa aí. Porque quanto mais você vai fazendo, a frequência vai se tornando aquilo natural. Então, o medo ele vai sumindo. Mas der medo no começo, faz isso. Faz isso. Então, por exemplo, eu tenho vergonha, tá o cara lá, eu tô com vergonha de chegar lá e pedir uma foto pro cara. O cara tá acostumado com 300 pessoas pedindo uma foto pra ele. Pra ele, essa é só mais uma pessoa pedindo uma foto. Mas pra você, essa é um puta do network, um puta de uma história pra ser contada, de uma oportunidade que você teve, que talvez muitos corintianos gostariam de ter e não vão ter. Falar, caraca, é o que você falou, caraca, pô, o cara tá lá, tirou uma foto com ele. Não é tietando, eu também não sou de tietar ninguém, mas, pô, é uma oportunidade de você ser visto com aquilo. Então, se eu tô aqui, tô num workshop em alguma coisa, eu vejo alguém que é do meu nicho, alguém que faz sentido, com certeza. Vou lá e vou falar, oi, posso tirar uma fotinha aqui? Depois eu vou fazer uma história. Total. E isso pro marketing. Por isso que eu tô falando, parece besta, mas não é besta.
Para o marketing, por que as empresas colocam? Esses são. Você abre o site institucional de uma empresa. Quem nós atendemos? Nossos clientes. Aí tá lá, Coca-Cola, nananã, nananã. Por quê? Porque quem você atende gera credibilidade para você na hora. Com quem você anda gera credibilidade para você na hora. Por isso que ter bons relacionamentos, nanana, e até mesmo aquela foto com o Antônio Oliveira, tipo, uau, olha onde o Humberto joga bola, é num lugar top, legal. Tudo isso conta. A E isso Jéssica, também traz rapidinho, percepção a de Jéssica valor. falou que ela atendeu a atriz da Globo, né, a Mônica Torres. Ela não conhecia ela e falou mal da Globo. Queria uma foto com ela. A oportunidade aparecendo. Ó, vai ver, ela também não gosta da Globo. Só tava lá ganhando o salário dela. É, esqueci o que eu ia falar. Eu falei da oportunidade, né? Agora me fugiu o raciocínio aqui do que eu estava falando. Mas eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que pensar, claro, o medo ele impede a gente de fazer asneiras na vida, mas até onde que isso é saudável, né? Se eu estou num lugar, com certeza eu não posso perder a oportunidade, eu trago isso para minha vida, eu transformo isso em algo que é lucrativo para mim, com certeza. Eu não tenho por que não fazer algo que vai me beneficiar de alguma forma. Verdade. Olha, acho que é isso. Eu vou te fazer o convite para você aparecer mais vezes aqui nas lives, né? Você é a pessoa conhecida do portal, muito querida do portal, mas eu gostei dessa dinâmica aqui. Às vezes eu não gosto de falar sozinho, às vezes eu gosto de. O problema é que quando a gente cata para falar junto é complicado, né? A gente já teve reuniões, gente, vocês não têm noção, de horas, horas, mas muitas horas mesmo, 5, 6 horas de reunião. Sai com É, dor de mas cabeça. eu vou deixar uma pergunta aqui para a galera, se você me permitir. Eu vou fazer uma pergunta provocativa aqui. Vou perguntar para vocês assim: vocês vão deixar que o medo impeça vocês de viver algo novo? Vocês vão de novo se impedirem de arriscar, de fazer algo? Pensem nisso. Aonde que esse medo vai te levar? O não arriscar está mais perto de você fracassar ou de você, de repente, conseguir uma boa oportunidade? Pensem nisso. Quando vocês forem gravar o próximo story, quando vocês forem divulgar o conteúdo de vocês. A Jéssica. Sempre eu termino, quando eu termino uma masterclass, eu sempre revisito os fantasmas do passado, porque isso às vezes faz a pessoa acordar. Até quando você vai viver a mesma vida? Até quando você vai passar no mercado e ficar fazendo conta para ver se vai bater o valor? Até quando você vai ficar nesse emprego de merda que você não quer trabalhar? Até quando? Às vezes as pessoas têm medo de fazer, só que elas deveriam ter medo de repetir essa vida por mais 1, 2, 3, 4, 5, igual os meus amigos lá da banda que estão repetindo a mesma vida há 10 anos. Até quando? Escolha, né? Mas essa é a sua escolha? É a escolha de quem tá aqui? É a escolha de quem segue a gente? É a escolha de quem tem vontade de estar onde a gente está? Né? Uma coisa também que a gente fala é muitos dos nossos alunos têm medo de mostrar a vida que vive porque acha que isso soa ruim. Ou as minhas conquistas, elas não são boas para as outras pessoas porque elas não chegaram nesse lugar? Não. Não. Se a pessoa ela não quer crescer, é um problema dela. Mas, volto a dizer, são centenas, bilhões, bilhares, sei lá quantas pessoas no mundo. Com certeza, alguém quer ser como você, alguém vai se inspirar em você, mesmo que você não saiba. E você não precisa saber, você não precisa dos aplausos. Você só precisa ter a consciência de que algo que você faz não transforma só a sua vida. Transforma a dos seus filhos, as dos seus pais, das pessoas à sua volta, de alguma pessoa que te segue e você nem sabe. Então, os grandes, né, empreendedores, os grandes nomes que a gente tem, com certeza eles tiveram medo. Mas eles não permitiram que o medo não deixasse eles agirem. Então, vai com medo mesmo. É clichê essa frase, mas é a mais pura verdade, né? O sucesso ele não vem da ausência do medo, mas sim da presença de coragem. É não deixar de agir, mesmo estando com medo. Sucesso vem da presença de coragem.
Vamos finalizar essa live com essa frase. O sucesso vem da presença de coragem. É isso. Aline, vamos finalizar, senão a gente não para. Um abraço, fica Vamos, com Deus e vamos fazer mais lives. Você é com uma pessoa certeza. necessária. Muito obrigada pela oportunidade. Tamo junto. Tchau, tchau. Falou, gente. Tchau, tchau. Um abraço. Fiquem com Deus e, ó, continua fazendo esses anúncios aí, hein, Jéssica?